Oi, turma! Hoje a gente vai começar com a química orgânica, matéria nova. Assunto bem fácil, vocês vão gostar dele. É um conteúdo que vai acompanhar a gente até o final do ano. Então prestem muita atenção nos detalhes, porque o que nós vamos aprender agora, nós vamos usar até o final do ano. Química orgânica é uma sequência. Então, se a gente perder o fio da meada, pode ficar difícil encontrar o caminho de volta. Então, prestem bastante atenção na explicação, ok? Faça um resuminho no caderno e leia o texto do livro. Nós vamos começar com um pequeno histórico da química orgânica, como é que ela surgiu até os dias de hoje, ok? O termo orgânico ele surge em 1777, quando Torben Bergman divide os compostos químicos conhecidos até então em orgânicos e inorgânicos. E ele dá um conceito bem simples. Composto orgânico, aquele extraído dos seres vivos. Então, o que eu posso extrair dos vegetais e dos animais? Compostos inorgânicos, o que são extraídos do reino mineral, da terra, da água ou do ar. Essa definição, então, era bem simples, certo? 1777, Torben Bergman. Em 1800, início de 1800, já no próximo século, século XIX, o John Jacob Berzelius vai enunciar a teoria da força vital. O que diz essa teoria? Que para um composto orgânico ser sintetizado é preciso um ser vivo. Só um ser vivo teria força vital para sintetizar um composto orgânico. Eles não poderiam ser sintetizados em laboratório. Essa teoria é mais um entrave para a química orgânica do que um avanço, porque baseado nela, os químicos vão se dedicar a estudar as reações inorgânicas e vão deixar as reações orgânicas um pouco de lado. A química orgânica ela passa a ser uma química extrativa. A gente vai na natureza, pega a planta e extrai o princípio ativo dela. Por exemplo, a aspirina, que é o ácido acetil salicílico, comprimidinho que a gente toma para dor de cabeça, dores musculares, ela era produzida através da planta desse nome. Então a gente tinha que plantar toneladas de aspirina para poder extrair o ácido acetil salicílico dela. Hoje, nós sintetizamos esse ácido em laboratório para obter o comprimido de aspirina. Muito mais fácil. Então, as sínteses orgânicas elas vão começar a ocorrer a partir de 1828, quando Friedrich Euler derruba a teoria da força vital, ao sintetizar a ureia, que é um composto orgânico, através do cianato de amônio, que é um composto mineral, é um sal extraído de uma rocha. Conta a história que essa síntese, na verdade, foi quase um acidente de laboratório, foi um descuido do Friedrich. Ele saiu do laboratório e deixou um bico de Bunsen, que é um fogareiro, aceso, ligado dentro do laboratório. E em cima desse bico de Bunsen tinha uma amostra com cianato de amônio, e ele não percebeu. Quando ele voltou para o laboratório, esse cianato tinha se transformado em ureia. Ou seja, ele conseguiu obter um composto orgânico através de um composto inorgânico, sem querer. O propósito dele não era esse, foi um esquecimento, um descuido, quase um acidente de laboratório. Mas ele consegue comprovar que é possível sim sintetizar um composto orgânico a partir de compostos inorgânicos, basta saber como. E a partir então dessa síntese, chamada até hoje de a síntese de Euler, é que a química orgânica vai ganhar um grande espaço, um grande desenvolvimento, vai alavancar a síntese de compostos orgânicos, de modo que hoje nós temos mais compostos orgânicos do que inorgânicos. Okay? Em 1848, o Leopold Gmelin vai reconhecer o carbono como um elemento fundamental dos compostos orgânicos. No século anterior, no século XVIII, o Lavoisier já fazia essa afirmação. Lavoisier já dizia que o carbono estava presente na maioria dos compostos orgânicos, mas ele não conseguia comprovar cientificamente. Quem vai realmente provar que o carbono é a base de todo composto orgânico vai ser o Gmelin. 10 anos depois, em 1858, baseado nas experiências de Gmelin, Kekulé vai propor um novo conceito de química orgânica. A química orgânica passa a ser a química dos compostos de carbono. Então, hoje em dia, os conceitos atuais dizem que a química orgânica é a química que estuda os compostos de carbono, não necessariamente extraídos dos seres vivos. Petróleo, por exemplo, é um composto orgânico, ele é feito de hidrocarbonetos. Ele só tem carbono e hidrogênio nas suas composições moleculares, mas ele é extraído de uma rocha, ele é um inérito. Como é que eu vou classificar o carbono? O petróleo?
Afinal de contas, ele é orgânico ou inorgânico? Então, hoje, ele é classificado como composto orgânico porque ele tem como base o carbono. Ele é formado por carbono. Então, hoje, independente se o composto é extraído de uma rocha ou se ele é extraído de um ser vivo, a base dele é carbono, ele é classificado como composto orgânico. A química inorgânica vai estudar os outros compostos. Então, todos os outros compostos da natureza que não têm como base o carbono, sim os outros elementos da tabela periódica, são classificados como inorgânicos, com algumas exceções. Então, nós temos que ter muito cuidado com os compostos de transição. Os compostos de transição são aqueles que, apesar de ter carbono em sua estrutura, são classificados como inorgânicos. Exemplo: monóxido de carbono, dióxido de carbono, ácido carbônico, os carbonatos, carbonato de cálcio, carbonato de sódio, o ácido cianídrico e os cianetos. Esses compostos são chamados, portanto, de compostos de transição. Eles têm carbono, mas são classificados como inorgânicos. Suas propriedades químicas levam a eles a ser classificados como inorgânicos. É um pouquinho de decoreba, tá? A gente tem que memorizar um pouquinho. Anotar no caderno, não esqueça. Para estudar química orgânica, nós vamos ter que compreender como é que o átomo de carbono se comporta. Quais são suas propriedades? As propriedades fundamentais do carbono se baseiam no fato do número atômico dele ser 6. Então, quando a gente vai fazer a distribuição eletrônica dele, lembram das camadas K, L, M, N, O, P e Q? Ele tem 2 elétrons na camada K e 4 na camada L. E somente esses 6 elétrons distribuídos dessa maneira. Significa que, na última camada, ele vai ter apenas 4 elétrons. Lembram da regra do octeto? Para atingir estabilidade química ou estabilidade eletrônica, um átomo precisa de 8 elétrons na última camada. Como ele tem 4, dificilmente ele vai encontrar alguém que doe 4 elétrons para ele. E, ao mesmo tempo, ele não vai abrir mão desses 4 elétrons. Então, o átomo de carbono ele não faz ligação iônica, de jeito nenhum. Que tipo de ligação química ele vai fazer? A covalente, ou seja, ele vai compartilhar elétrons. E aí nós temos que lembrar um pouquinho lá da primeira série. Existem 3 tipos de ligação covalente: a normal, simples, a dupla e a tripla. E o carbono vai fazer esses 3 tipos de ligação, dependendo com quem ele se liga. Outra característica muito importante do carbono, certo? É formar encadeamento, é formar cadeias carbônicas. Então, carbonos costumam se ligar a outros átomos de carbono, formando cadeias carbônicas. Nós podemos ter moléculas com até 120 átomos de carbono numa única cadeia, numa única molécula. Então, são moléculas muito grandes. Para níveis médios, a gente vai começar com cadeias pequenininhas, tá? Então, não se assusta. Então, o que nós precisamos lembrar? Quais as propriedades fundamentais do carbono? Primeiro de tudo, ele é tetravalente. Ele tem que fazer 4 ligações químicas para ficar com 8 elétrons na última camada. E segundo, mais importante, ele forma cadeias carbônicas, certo? O carbono se liga com carbono, formando cadeias carbônicas. Essas são as principais características do átomo de carbono. Elementos químicos que vão aparecer ligados ao átomo de carbono dentro dessas cadeias carbônicas: hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Esses são os principais elementos que vão aparecer ligados ao carbono. Pode aparecer ainda fósforo, enxofre, um ou outro metal, formando sais orgânicos, mas o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio são a base de todos os compostos orgânicos junto com o carbono. Por isso que eles são chamados de elementos organógenos, formadores de compostos orgânicos, certo? Então, nós temos que memorizar também carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, principais elementos dos compostos orgânicos. Aqui nós temos alguns exemplos de moléculas orgânicas. O etanol, que é o nosso álcool etílico, que nós vamos estudar mais adiante nas funções orgânicas. Propano, que é um hidrocarboneto, a gente encontra ele no gás de cozinha, no GLP, gás que é feito de petróleo, uma mistura de propano e butano. Tetraclorometano, CCl4, que é um agrotóxico, como o nome já diz, é muito tóxico. Hoje é proibido o uso dele, ele é cancerígeno, mas foi muito usado como agrotóxico na década de 80. A trimetilamina, que é obtida da decomposição do peixe, então cheiro de peixe podre.
Ela é a grande culpada, a trimetilamina. Esses são alguns compostos orgânicos que nós vamos estudar durante o ano, para a gente ter uma noção do que a gente vai ver. Então, pessoal, hoje a gente vai começar com a classificação do átomo de carbono. Próxima aula, nós vamos ver as formas estruturais e começar a ver alguma coisa de classificação de cadeia. Mas hoje eu quero que você se concentre nos tipos de carbonos que nós podemos ter, que é a classificação do átomo de carbono. Conforme o tipo de ligação que ele faz com quem ele se liga, eu posso ter um átomo de carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Nós dizemos que um átomo de carbono é primário quando ele se liga a um outro átomo de carbono dentro de uma cadeia carbônica. Então, aqui nesse exemplo, são os carbonos que estão nas extremidades. Então, os carbonos primários sempre vão estar nas extremidades das cadeias, nas pontas das cadeias, porque ele está ligado diretamente a um outro átomo de carbono. Carbono secundário, o nome já diz, ele está ligado a dois outros átomos de carbono. Então, o carbono secundário sempre vai estar no meio da cadeia entre dois outros átomos de carbono. O terciário vai estar ligado a três outros átomos de carbono. Então, é um carbono e em torno dele nós temos três átomos de carbono. O quaternário está ligado a quatro outros átomos de carbono. Então, nós temos o carboninho, em volta dele nós temos quatro outros átomos de carbono, que é o máximo que a gente pode ter, porque o carbono é tetravalente, ele só faz 4 ligações. Então, isso eu quero que vocês memorizem bem. Quanto que um carbono é primário, secundário, terciário e quaternário. Esse conceito a gente vai usar depois para classificar as cadeias carbônicas em normal e ramificado. Por isso que é importante, ok? Anotem no caderno, não esqueçam. As ligações do carbono. Com quem que os carbonos se ligam? Então, nós vimos que o carbono é tetravalente, ele faz 4 ligações. Aqui nós temos os modelinhos de ligações que o carbono pode fazer. Ele pode fazer 4 ligações simples, ele pode fazer 2 ligações simples, uma ligação dupla, ele pode fazer uma ligação tripla e uma simples, ou ele pode fazer 2 ligações duplas. Então, é como o carbono vai aparecer dentro das cadeias carbônicas, ok? Hidrogênio. O hidrogênio é monovalente. Então, em volta do H, sempre vai ter só um tracinho. Ok? Ele só vai fazer uma ligação. Lembrando lá da primeira série, hidrogênio só tem um elétron, precisa de mais um para ficar com dois, porque ele só tem a camada K, e na camada K só cabem 2 elétrons. O oxigênio é bivalente. O que significa dizer isso? Ele tem que fazer 2 ligações. Se vocês lembram, o oxigênio é da coluna 16 da tabela periódica, tem 6 elétrons na última camada de valência, precisa de 2 para ficar com 8. Então, ele vai fazer 2 ligações simples ou ele vai fazer uma ligação dupla, dependendo com quem ele estivesse ligando dentro da cadeia carbônica. Mas em volta dele sempre vai ter 2 tracinhos, certo? Então, em volta do carbono tem 4, hidrogênio 1, oxigênio 2. Nitrogênio é trivalente, ou seja, ele tem que fazer 3 ligações. Então, em torno dele, a gente vai ter 3 tracinhos separados, 3 ligações simples, ou uma simples, uma dupla, ou uma tripla ligação. 3 tracinhos de uma vez só, ok? Os halogênios são outros elementos que podem aparecer. Lembram dos halogênios? Coluna 17, tabela periódica, 7 elétrons na última camada, precisa de um para ficar com 2. Então, halogênio é monovalente. Só vai ter um tracinho em torno dele. Os halogênios que podem aparecer ligados a átomos de carbono: o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. O astato ele é muito grande, então o astato não vai aparecer nas cadeias carbônicas por causa do tamanho dele, do átomo, que é muito grande, geralmente não tem espaço para o astato dentro de uma cadeia carbônica. E ele também é raro, dificilmente ele aparece na natureza. Então, os halogênios que vão aparecer ligados a átomos de carbono é o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Ok? Bem, por hoje é só que eu tinha para explicar para vocês. Era isso. Vou pedir para que vocês deem uma lida no livro, certo? Livro do terceirão, Você é Protagonista, da página 10 à página 18, onde está tudo que eu falei para vocês no vídeo, está explicadinho no texto, certo? Pedi também para que vocês façam um pequeno resumo no caderno e, em sequência, tem uma listinha de exercícios que eu deixei à disposição no Classroom, ok? Os exercícios do livro estão um pouquinho avançados, a gente vai fazer depois. Próxima aula, a gente vai ver as formas estruturais e classificação de cadeia aberta. Espero vocês lá. Tchau, pessoal. Até a próxima.